Área. Olá, esse é o podcast Área da Kunumi. Meu nome é Felipe Foratini e hoje a gente vai conversar com o Raoni Barbosa. O Raoni tem muito a dizer. O que mais me impactou da conversa que eu tive com ele foi justamente a descrição do que aconteceu com ele. Ele foi preso injustamente, ficou mais de 20 dias preso e quase foi preso novamente por um segundo erro da justiça brasileira. Então, é muito impressionante entender a dimensão disso, quantas pessoas estão presas esperando julgamento, como a burocracia, né, impacta e nos faz questionar como que a tecnologia pode ajudar. Claro que existem 1 milhão de casos onde a tecnologia justamente atrapalha e justamente cria injustiça, mas esse caso ele é tão absurdo que toca a gente simplesmente pela questão de que é uma pessoa inocente que ficou mais de 20 dias privado de tudo. Então vem com a gente nesse episódio diferente dos outros que a gente já gravou e conta pra gente o que você achou. Procura a gente no Twitter, Kunumi Lab, Kunumi L-A-B, Kunumi é K-U-N-U-M-I-L-A-B, ou no Área Pod, Área P-O-D, também no Twitter. Tá bom? É isso aí, vamos nessa. Um abração. Oi, pessoal, meu nome é Raoni. Sou cientista de dados, mas atuo especificamente na área de engenharia de dados da IBM. Raoni, me conta uma coisa, assim, quando você pensa no seu passado e toda a sua história até o dia de hoje, assim, o que você acha que tem dentro de você que te fez seguir esse caminho que você seguiu? Então, eu sempre achei muito interessante o comportamento dos algoritmos. Isso é algo que, até antes de eu saber o que era um algoritmo, já me chamava muita atenção. Então, é até engraçado porque na faculdade, quando eu tinha matérias de programação, não era algo que me chamava tanta atenção, não, que me motivava. E tu fala assim, ué, mas tu gosta de algoritmo, mas não gostava de programação, que antagônico. Mas era a forma que era ensinado, eu achava muito engessado. Muito assim, putz, você tem que fazer N coisas e ter algum algoritmo ali no meio. Então, eu tive um professor que ele me incentivava muito a trabalhar com dados. Então, assim, eu tinha umas disciplinas na área de banco de dados e a gente fazia muito processos que hoje estaria mais dentro de ETL, né? Então, assim, processo de extração, processo de transformação de dados, que era um jeito que, para mim, era mais dinâmico do que a programação em si. Então, foi isso que me puxou para a área e me fez manter nela até hoje. E me conta um pouquinho como que é o seu trabalho hoje, então, assim, como que você tem feito? Então, lá onde eu trabalho, a gente testa muito metodologias e ferramentas. No meu caso, como eu estou envolvido mais na parte de engenharia de dados, então é muito ferramentas e metodologias para lidar com grandes volumes de dados, para extrair de forma mais rápida e algoritmos mais eficazes, tá? Resumindo, eu produzo muito a parte de ETL, propriamente dito, vamos assim resumir, mas assim, é muito além disso, tá? Acho que para resumir. E também a gente faz muito teste. E paralelo a isso, eu ainda estou começando, porque eu ainda, como a minha formação é toda em sistema de informação, né, TI, propriamente dito, eu estou começando também a pegar alguns modelos preditivos para testar, e sim, porque assim, eu trabalho muito com a galera de machine learning. Então, eu ainda estou meio que me adaptando, porque é uma área nova que me interessa. Por isso que hoje em dia eu faço até 2 pós-graduações que são dessa área. Uma delas é de inteligência artificial,
pela PUC Minas. Legal. Aí a gente, assim, dentro desse universo, né, de tecnologia, de informação e de dados e processamento e algoritmos e aplicações, tem algumas áreas que despontam, né? Sim. E até pela facilidade, até pela própria tecnologia, como ela funciona, né? Uma delas é reconhecimento facial, né? Sim. Não é exatamente uma questão algorítmica, até onde a gente sabe, mas aconteceu algo com você recentemente que não sei se isso te fez interessar mais por esse assunto ou não. Assim, não sei se você fez essa ponte, não sei se você quer comentar sobre isso. Esse é um ponto bem interessante. E eu comecei a ler bastante sobre, porque o que aconteceu? No meu caso, não houve nenhuma análise é, tecnológica para chegar até mim. Foi mesmo análise das pessoas que estavam investigando, né? Então, aí eu comecei a pensar, será que se tivesse um algoritmo melhoraria? Aí eu acho, aí é uma opinião pessoal, tá? Que todo algoritmo depende de quem está modelando ele. Você pode ter algoritmos que vão funcionar perfeitamente e algoritmos que não vão funcionar tão bem. Às vezes pode até atrapalhar. Então, um caso que eu vi, agora eu não lembro aonde, que era nos Estados Unidos, que assim, os algoritmos eles estavam ficando tendenciosos porque como a maioria das pessoas lá que já tinham sido condenadas eram negras de um determinado local, então o algoritmo ele era tendencioso a já meio que recomendar que algumas pessoas poderiam ter cometido crimes. Então, é esse ponto que eu bato. Como qualquer programa, qualquer algoritmo, tudo que você for fazer, tem que ser bem feito, tem que ser revisado, tem que ser testado. E essa parte de reconhecimento facial é algo que pode ajudar muito, mas tem esse viés de ter que ser bem estruturado. Além disso, tem a questão dos bancos de dados utilizados, né? Com certeza. Isso, né, não só reconhecimento facial, mas nessa matéria como um todo. Né? Sim, a parte toda de machine learning é algo que é muito interessante, é algo que eu acho que é o futuro. Eu acho que assim, já está aí, todos esses algoritmos de recomendação já estão aí, faz parte da nossa vida, mas, ao meu ver, aí até extrapolando um pouquinho o reconhecimento facial, os algoritmos, eles já estão, eles precisam ter uma evolução maior, porque essas recomendações elas estão muito tendenciosas a sempre estar te recomendando as mesmas coisas. Então, os algoritmos estão viciados. E enquanto que, às vezes, as pessoas elas também faz parte do gosto dela descobrir coisas novas. Isso é uma discussão super curiosa, né? Porque você pode pensar que é super legal, né? Um aplicativo me indicar várias músicas e tal. E aí eu descobri essas músicas através do aplicativo, né? Através desse algoritmo. Mas, ao mesmo tempo, é uma descoberta dirigida, né? Assim, uma descoberta, assim, escolhida, né? Sim. E aí tem toda uma discussão mesmo, né? Do que vai acontecer. Tem gerações que estão crescendo já com isso, né? Sim. Então, vai ser uma experiência diferente. É a provocação que eu sempre faço quando entra nesse assunto. Que, assim, toda recomendação, tudo que a gente for fazer que vá guiar a vida da pessoa, tem que ser revisto de tempos em tempos. E o tempos em tempos, assim, é um prazo curtíssimo. Porque as pessoas são assim, o ser humano é muito dinâmico. O que você gosta quando você tinha 14 anos de idade, o seu gosto musical, gosto por comida e por aí vai, às vezes é totalmente diferente quando tu faz 30 anos. Isso a gente está falando de recomendação de produtos, de coisas, né? Mas tem, por exemplo, recomendação de conteúdo, né? Então,
quem a gente é quando a gente é mais jovem é muito diferente de quem a gente é quando a gente vai ficando um pouco mais velho e a gente vai mudando, né? Então, se a gente receber só recomendação de um momento específico da nossa vida, a chance daquilo, né, influenciar ou ficar exacerbado é grande, né? E aí, isso tem vários impactos, né? É que assim, eu acho interessante a gente falar esse assunto de recomendação e de conteúdo, porque eu acho que fica mais fácil também das pessoas visualizarem o que é, né? É, e isso, olha só o que pode acontecer. Vamos pensar numa geração essa geração de agora, que está nascendo com essas recomendações, conteúdos direcionados. Se os algoritmos estiverem do jeito que estão agora fazendo esse tipo de recomendação, pode ser que essas pessoas tenham a vida inteira direcionada por eles, por gostos que tinham no início, ou às vezes gosto que herdaram, porque às vezes pode ser os pais que entram ali nas contas, enfim, e gera dados dentro de um pool gigante que vão ser utilizados para recomendar para a vida, que é um sistema que se autorrealimenta. Então, eu gosto desse tipo de conteúdo, beleza, aí é recomendado coisa daquele tipo de conteúdo, mas aí eu vou consumir o que foi recomendado, então vai ser recomendado mais e mais, mais e mais daquele conteúdo, né? É uma discussão ampla. E muita responsabilidade, né? Porque Sim. é uma influência realmente, né? O autoplay, né, do próximo vídeo, a próxima música, a próxima tem Uhum. um. E eu queria te perguntar uma coisa. Para quem tá te ouvindo e ainda não sabe o que aconteceu com você recentemente, eu vou te fazer duas perguntas. Assim, como que você conta, né, essa história? Sim. Como que isso foi para você? E a minha segunda pergunta é como que você acha que isso mudou sua visão do mundo, assim? Então, eu tenho uma frase que eu gosto de falar sobre o que aconteceu comigo, que assim, eu fui preso simplesmente por existir. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava em casa, me tiraram da minha casa, me acusaram de um crime que eu não fiz, em um lugar que eu nunca fui na minha vida, e me deixaram confinado durante 23 dias. Um ambiente totalmente hostil, enfim, é um ambiente que eu nunca imaginei passar na minha vida. Então foi isso que aconteceu comigo. O que me mudou foi no sentido de que eu entendi, eu achava, assim, na minha cabeça, eu achava que era um assunto que eu não buscava, não me interessava, ou seja, eu não fazia parte do meu cotidiano. E hoje em dia eu vejo que é um problema muito grande na nossa sociedade, porque e fala assim, pô, um problema, um presídio é um problema. É um problema porque existem pessoas culpadas, com certeza existem, e existem também as pessoas inocentes. Só que até você dizer que uma pessoa é inocente ou culpada, existe o julgamento. E enquanto esse julgamento não acontece, tem pessoas que são presas e ficam ali aguardando esse julgamento. Então, assim, isso é terrível para uma pessoa que é inocente, porque você é preso, aí o Estado vai marcar aí seu julgamento, média aí de 6 meses para frente, e agora na pandemia tá 9 meses para frente. Então você vai ficar naquele ambiente onde você, para as pessoas entenderem o que é, imagina você tá em casa, botarem você dentro de um quarto, tirar seu celular, tirar seu conforto de ir ao banheiro, tipo, te dar comida semi-estragada e junto desse quarto botarem outras 40 pessoas é, aleatórias ali dentro desse quarto. E
tirar sua cama, porque esse quarto não tem que ter nada, e te dar uma espuma e falar, isso é só que agora é sua cama, e você vai ficar aí 23 dias, 6 meses, um ano aqui, até o dia que eu vou te julgar e ver se tu é culpado ou não. Então, assim, para mim, o que mudou é entender que hoje o, a justiça ela é muito mais ligada à burocracia. Então, assim, é um sistema extremamente burocrático, onde tudo demora, tudo tem 1000 passos para ser feito. Então, a burocracia e a justiça estão andando muito de mão dada, enquanto que não deveria. Eu, pessoalmente, eu acredito que a tecnologia pode ajudar e muito, esse sistema. Ah, mas como? De repente, para pequenos delitos mais leves, você pode botar algoritmos ali trabalhando. É claro, tem que ser pensado, tem que ser bem feito, mas algoritmos que podem já ter um pré-julgamento baseado no passado, baseado em decisões já tomadas. E com isso, agilizaria demais o sistema, diminuiria a quantidade de pessoas que estão lá encarceradas esperando julgamento, e isso ajudaria as pessoas a não terem que ficar ali presas caso não tenham cometido crime algum. Então, assim, isso foi o que mais me chamou a atenção, e é isso que eu penso e muito sobre, assim, pô, de repente, se você bota ali a tecnologia ajudando, porque eu acredito que no futuro tudo que for rotineiro dá para ser programado. Mas aí é um papo bem para Frentex, assim, é o que eu acho, tá? Não, cara, eu sinto muito pelo que você passou, assim. Não, assim, eu realmente eu agradeço, nossa, o apoio de todo mundo. Eu acho que é isso que me motivou e me deixou firme lá, mas quem tem que mais sentir mesmo é o Estado que errou, é esse que tem que estar sentindo. E é isso que eu estou correndo atrás agora, porque é ele que tem que sentir, pô. É o senso de injustiça, né? Sim. E aí é o que a gente ouve falar, né? Assim, lê, e você sentiu, né? Sim. Você passou por isso, né? Sim. Não recomendo para ninguém, porque que eu falei anteriormente, né? Imagina, você perder. Ah, e ainda tem um detalhe, né? Disso tudo que eu falei, você não tem acesso a falar com a sua família, ninguém da sua família. Então, se você quer falar com alguém sobre o seu problema, você não consegue nem falar com alguém. E é muito complicado, é muito, mas muito complicado. E para as pessoas terem ideia, 1 hora desse jeito, parece que passou um dia, porque o tempo não passa, você não tem nada para fazer, o tempo não passa. E você ainda fica tenso porque tem pessoas que, pô, você não sabe a índole, é complicado. E aí, você tem sua vida, sua carreira, e você está seguindo um caminho, e você tem uma ideia, né? E você... uma ideia do que vai ser seu futuro, né? Mesmo a gente passando pela pandemia, mesmo sendo um momento muito complexo, né? Sobrevivendo a isso, e você estava com um casamento marcado, não sei se você já casou ou não, mas aí você estava nesse caminhar todo, e aí acontece uma coisa dessa, e que, por um certo lado, existe uma conexão, mesmo que a gente ainda não esteja vivendo isso agora plenamente, mas existe uma conexão grande entre questões de injustiça usando tecnologia, e principalmente injustiça usando tecnologia que está carregada de dados que estão carregados de vieses, e às vezes vieses raciais e sociais e tal. Sim. Como é que você, na sua cabeça, junta essas coisas todas assim, ou isso ainda não é uma questão? Não, com certeza, Felipe. Para mim, no começo,
Eu tinha achado que tinha sido apenas um erro, mas depois que eu saí, olhei o processo e vi o que aconteceu, eu acho que existe um viés muito grande do preconceito implícito. Mas como assim preconceito implícito? É porque existe aquele preconceito velado, né, que a pessoa fala, às vezes é até agressiva e tal, e existe aquele que é um implícito que é o tipo assim, imagina você chegar e falar assim, eu fui roubado. Aí você mostra uma foto de uma pessoa negra e uma foto de uma pessoa branca. E pergunta para as pessoas na rua, quem você acha que roubou? Na minha opinião, a grande maioria vai dizer que foi a pessoa negra, sem nenhum... sem nenhuma base. Então, isso é o preconceito implícito. Você já pré-julgar só pela cor da pele, só pré-julgar por status social, pré-julgar por onde a pessoa mora. Então, eu acho que isso aconteceu no meu caso, porque eles erraram quando me prenderam, e depois houveram outros 2 erros. Então, assim, foi uma falta de cuidado, foi um pré-julgamento. Hoje em dia, eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, sou negro. Então, eles podem ter chegado e falar, é negro, mora no subúrbio. Então, essa pessoa aqui, não vou nem me aprofundar, não quero nem saber da vida dela, porque é um possível culpado, e se tiver errado, no julgamento absolvem ele. E conversando com o meu advogado, ele falou um dado que, para a gente que trabalha com estatística, trabalha muito com número, você vê que existe algo mascarado, que é o seguinte. No meu caso, o Estado, a delegacia, reconheceu o erro e me libertou. Então, se alguém for analisar esse dado no futuro, daqui a uns 10 anos e por aí vai ver, aconteceu um erro. Então, beleza, tá ali, a estatística de erro é isso. Agora, para os casos que as pessoas vão a julgamento e são absolvidas, não é um erro. Foi um julgamento que a pessoa foi absolvida. Então, quem for analisar no futuro, não tem como saber se aquela absolvição é um erro ou não, a pessoa estava ali. Então, existe esse problemão, que é algo que é mascarado. É igual, por exemplo, quem é absolvido, segundo os advogados, dificilmente consegue processar o Estado. Então, assim, você vai juntando essas coisas e você vai assim, cara, olha só, às vezes, isso aí são coisas que às vezes, para quem não trabalha com dado, cara, não consegue visualizar, mas isso é extremamente importante, porque se você chega para qualquer lugar, às vezes uma representação internacional, tipo ONU e por aí vai, chega assim, olha só, no Brasil existe, sei lá, vamos botar uma estatística, sei lá, dessas pessoas que são presas, 30% é erro. Nossa, é um número que chama a atenção de todo mundo. Agora, se eu chego lá e falo, 2%, a pessoa fala, deve estar na margem. Eu não sei qual é a margem, eu estou chutando, tá? Um número aqui qualquer. Então, assim, isso é um problema que para mim, é muito grave. Eu, normalmente, sou uma pessoa extremamente restrita, eu não sou uma pessoa que gosta de falar na mídia, mas eu acho que é importante evidenciar isso para alertar para a sociedade, que às vezes eu também era uma pessoa assim que estava um pouco, a palavra é alienado sobre o que é, sobre o como é, porque a gente tem muito revanchismo, né, do tipo, o cara me roubou, então é bandido e todo mundo que está naquele lugar é bandido. Como eu falei, tem muitos que estão ali que realmente tem que pagar, mas tem outros que precisam ser julgados. E a gente só vai entender depois do julgamento. E por aí vai. Tá? E você falou de 2 erros, né? O outro é que foram na sua casa de novo, ou seja, no banco de dados lá, eles chegaram a corrigir a pessoa? Não chegaram a vir na minha casa. Quando o Ministério Público fez a denúncia, eles mantiveram meu endereço e colocaram o nome da outra pessoa. Só que o primeiro nome da pessoa é parecido com o meu. E assim, a gente está falando do Brasil, né? Se vem aqui os policiais
e perguntam, pô, mora algum Raoni aí? Eu falo, sim, eu me chamo Raoni. Eles não vão querer, às vezes não pode nem querer saber o nome completo. E eu poderia ter sido levado e passar por isso tudo de novo. Então, esse é o problema de manter meu endereço e botar o nome do outro acusado. E o terceiro erro foi que quando eles botaram a lista de acusados no processo, aparece o nome do acusado, do acusado de fato, e ainda mantiveram o meu nome de acusado lá. Então, assim, mais um erro. E isso me deixa estarrecido porque se meu caso, que foi amplamente divulgado, tem esses erros, imagina uma pessoa que não tem condição nenhuma. E aqui eu falo até assim, independente da cor, não tem condição nenhuma. Como está sendo tratada essa pessoa? Por isso que eu bato muito na tecla que, assim, de repente, se a gente tentar minimizar ao máximo a interferência das pessoas, né, do manual, talvez a gente tire esse pré-julgamento, claro, baseado num algoritmo bem escrito que não seja tendencioso. É o que eu acho. Passando isso tudo, enfim, você tem uma batalha aí pela justiça mesmo, né? Mas como que você vê seu trabalho, seus interesses dentro desse universo da tecnologia e a sua vida daqui a 10 anos? Depois que eu passei por isso tudo, graças a Deus, em relação ao trabalho, eu não sofri nenhum dano. A única coisa assim, pior que aconteceu comigo foi que no período que eu fiquei preso, é como se tivessem pausado o meu contrato e eu não vou receber nesse período o meu salário. Mas fora isso, eu voltei à atividade normal, e a empresa tem me dado todo o apoio que eu preciso, o tempo que eu preciso para resolver meus problemas. Hoje em dia eu penso muito e isso não era uma opção para mim, de repente sair do país. Eu realmente penso nisso, porque do jeito que está e cada vez mais polarizado, eu acho que nessa polarização os dois lados estão errados. Eu não vejo uma perspectiva de melhora a longo prazo. Tá? E a área de tecnologia está muito aquecida no mundo. Então, assim, é mais um ponto para eu pensar em sair do Brasil. Então, assim, daqui a 10 anos, eu penso já está com um mestrado, talvez um doutorado, está aprofundado na área de ciência de dados, porque ciência de dados é um mundo à parte, então, assim, tem vários ramos, e cada ramo é uma especialização que leva um tempo, é uma especialização completa, então eu espero estar em alguns ramos, e eu não sei se eu vou estar no Brasil ou não, mas hoje em dia eu penso com muito carinho se vale a pena continuar aqui. Daqui a 10 anos a gente fala de novo. Espero estar com notícias boas e assim, eu queria realmente continuar aqui, porque eu acho que profissionais, assim, não que eu esteja aqui me vangloriando, mas profissionais qualificados ajudam o país a crescer, tá? Então, assim, você continuar aqui, ou mesmo fora trabalhando para o país, isso ajuda muito. Só que, para mim, se tornou algo hostil, me feriu. Então, assim, será que. Aí eu penso, e se eu tiver um filho? Esse meu filho, eu vou passar por isso com ele? Enfim, e se eu passar por isso de novo, mais velho, é algo assim que realmente não. Eu tenho que pensar muito e com muito carinho. Raoni, valeu. Obrigado pelo seu tempo, compartilhar com a gente sua experiência.
Mais uma vez, sinto muito aí pelo que aconteceu com você, que o Estado pague, né, assim, nunca vai conseguir fazer justiça, mas que pague isso e que, enfim, vou ficar curioso em acompanhar seu trabalho, porque realmente isso que você comentou sobre a questão de justiça, né, não precisa ser, não é automaticamente uma tarefa sua, né, mas você trouxe isso à luz, então acho que é interessante a gente acompanhar isso. Valeu, obrigadão. Nada, obrigado você por me dar esse espaço aqui, compartilhar um pouco aí da minha história e do que aconteceu comigo, que isso incentive outras pessoas a entrar para a área de ciência de dados, que a gente está precisando muito de profissionais, e também para a sociedade entender que existe um problema que estava ali sendo tapado. E, assim, do mesmo jeito que aconteceu comigo, poderia acontecer com qualquer pessoa. área